mente ao que? As atividades circunstanciais. Quando deveríamos, né, estar, né, ocupados com o nosso propósito existencial. Porque as atividades circunstanciais que a gente desempenha são atividades meio, não devem ser encaradas como atividades fins, né, para o desenvolvimento moral da criatura humana. Nós somos. Olá, Jusceval, meu querido, um grande abraço. Jusceval, Kátia conosco. Não são, né, o propósito das nossas vidas. Nós devemos sim, né, usá-las como meio para que possamos dessa forma, né, desenvolver as nossas habilidades, as nossas competências, as virtudes, né? Porque o trabalho no bem deve ser encarado dessa forma, não com aquele apego desmedido a cargos, né? Ao papel. Não, mas é porque eu sou atendente, eu só consigo. Não, gente, nada disso, né? Nós podemos executar essas tarefas onde quer que estejamos hoje, graças justamente a esse desenvolvimento tecnológico, né? Não nos apeguemos aos meios, né? Vamos sim nos ocupar com o nosso propósito existencial. Porque enquanto estivermos apegados aos meios, às atividades circunstanciais, a gente vai fazer, né, daquilo o que? Não o objetivo da nossa vida. A gente vai encarar dessa forma. Ah, o meu objetivo da vida é ser dirigente, é ser trabalhador, é ser palestrante, é ser evangelizador. Não é. O objetivo da sua vida é você desenvolver os seus potenciais da alma, é você desenvolver razão, é você desenvolver sentimentos, virtudes, né? Pensamento adequado, correto. Este é sim o seu real propósito, né? Porque todos nós, né, temos esse propósito existencial, que é o que? Né, nos evoluir, né? Evoluir, superar um pouco das nossas imperfeições que nós trazemos. E a gente não vai superar isso, né, simplesmente dentro de um trabalho espírita. Porque eu posso estar dentro de um trabalho espírita, seja ele qual for, e não desenvolver nada, não me conectar comigo mesmo, né? Um exemplo prático. A pessoa que está lá na atividade, no trabalho mediúnico, é médium, né? Ela está ali realizando aquela atividade circunstancial, né? Que é uma atividade, inclusive, nobre, como né? Toda atividade espírita é, né? Porque tem por fim sempre a promoção do bem, né? Se eu encaro, veja só, por mim passa espíritos sofredores, né? Espíritos com testemunhos que nos trazem alertas para como nós devemos nos comportar, instruções, orientações espirituais. E aí a gente não se conecta com o nosso propósito existencial. Se a gente estiver conectado com o propósito existencial, a gente vai o quê? Aproveitar aquela oportunidade, que é a atividade circunstancial que a gente está desenvolvendo, né? Para poder o quê? Desenvolver realmente, refletir, fazer a filtragem, né? Trazer para dentro de si, né, aquele sentimento de compaixão, buscar desenvolver a compaixão, a simpatia pelo sofrimento alheio, né? A tolerância. Veja como a gente pode crescer num trabalho, como trabalho mediúnico, como trabalho de promoção social, né, que também nos convida a esses desafios, a tolerância, o respeito, né?
Porque o propósito de todas essas atividades é isso. É que a gente desenvolva essas virtudes. Né? Então, fiquemos atentos, né, a isso. Né? Por quê? Porque nós não precisamos, né, nós não precisamos do arquétipo do herói para desenvolver as nossas qualidades. Né? O arquétipo do herói, né, ele está distante, é semelhante, é a mesma coisa do santo. Né? É a mesma coisa do santo. Nós não estamos aqui, somos espíritos imperfeitos, né? Temos que assumir com honestidade as nossas imperfeições, ter um olhar de carinho para conosco mesmo, né? Acolhedor, amoroso, e buscar, né, por meio dessas atividades espíritas, né, nos tornar, né, menos ruins, menos piores e, quiçá, pessoas com boas qualidades. Né? Mas não vai ser numa existência que a gente vai conseguir alcançar um nível de espírito de segunda ordem. Né? E isso a gente precisa entender também. Né? Então, esse herói, né? Essa pessoa pronta, preparada para tudo, ela não existe. Ela não existe. Né? Essa história de mantra, né? Da espada levantada e falar aquelas palavras são verdadeiros mantras. Nada disso é como o nosso irmão Alberto colocou, tudo isso aí é bengala psicológica. Que às vezes que a gente sente a necessidade ainda por não termos uma consciência madura para entendermos o nosso propósito. Né? E para que a gente entenda o nosso propósito existencial, a gente precisa entender quem somos. Precisamos nos identificar com quem verdadeiramente somos. Né? Espíritos imortais. Né? Se a gente não se identifica com espíritos como um espírito imortal, eu posso ser o quê? Um materialista espiritualista. Né? Eu vou sempre achar o quê? Que eu preciso, né? Que eu vou para a casa espírita, realizo minhas atividades, ou mesmo aqueles que se encontram na condição de frequentadores. Vou lá, né? Tomo o meu passe, que é uma espécie de purificação para muitos. Né? Muitos fazem disso, né, um ritual de purificação, como há em outras igrejas. Infelizmente, a gente tem essas coisas no nosso movimento espírita, né? Porque se religiosificou muita coisa. Então vai lá e diz, olha, eu estou protegido. Né? Eu vou para a casa espírita, eu cumpro com o meu dever, vou para a casa espírita, realizo minhas atividades, estou protegido, os bons espíritos estão comigo, e aí nada de ruim vai acontecer. Olha que pretensão. Né? Nós estamos num mundo de provas e expiações. Todos nós seremos provados. Todos nós. Por quê? Porque ainda precisamos desse estímulo para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Né? Então não é o fato de você ser trabalhador espírita que você vai deixar de ter provas, de você passar por processos expiatórios. Pelo contrário, né? Isso vai continuar acontecendo com um propósito nobre de que você aprenda, né, a valorizar questões na sua vida que você ainda não valorizou. Né? Daí advém muito o sofrimento, né, o sofrimento moral que nos alcança. E nos alcança não é por conta do nosso passado, não. Nos alcança, Kardec é muito claro, né? Nos alcança por conta das nossas imperfeições. O espírito sofre porque ele é imperfeito. O espírito sofre porque ele é imperfeito. O espírito não sofre porque foi um problema. Isso é feito. Né?
Isso é um efeito. A causa é a imperfeição, porque ele pode passar. A pessoa pode estar doente e saudável, né? Com pensamento equilibrado, entendeu? Sem estar sofrendo. Eu já conheci pessoas, por exemplo, né? Que inclusive uma pessoa muito próxima a minha, muito querida, que ela estava próxima a desencarnar e ela buscou o equilíbrio, manteve-se equilibrada, saudável o tempo todo. O tempo todo. Enquanto que a mãe, que estava com saúde, perdeu totalmente o equilíbrio. Né? Por que isso acontece? Né? Por conta das nossas imperfeições. Né? Porque nós ainda, né, não somos mansos e não somos pacíficos. Né? Quando nós nos tornarmos mansos e pacíficos, herdaremos a terra. Né? Até lá, a gente realmente, né, tem aquilo que é necessário para o nosso crescimento moral, que é essa terra cheia de conflitos, né, cheia de problemas, de flagelos e etc, etc, com a finalidade de fazer com que a gente desperte para os nossos valores espirituais, mude de estilo de comportamento, né, perante a vida. Então, é isso. Reconhecer que somos espíritos imortais e nos comportar dessa forma. Porque se eu acho que, se eu vou para a casa espírita, faço o meu trabalho, acho que está tudo bem, porque eu fiz o meu trabalho, agora eu posso continuar a minha vida destrambelhada, desequilibrada, descompromissada com o bem, com o bom, com o belo, com a amizade. Eu não aprendi coisa nenhuma, eu estou completamente desconectado do meu propósito existencial. Então eu estou vivendo o quê? Uma fantasia, uma ilusão, né? Que me custará muito caro quando eu desencarnar, né? Por isso que Jesus chama-nos a atenção, né? Andei enquanto tendes a luz, para que não seja apanhado pelas trevas, né? Que luz é essa? É a nossa luz interior? Não, isso é uma luz que se acaba, né? A luz do dia, que simbolicamente representa o quê? O tempo presente. O tempo que temos é hoje, é agora. E precisa ser muito bem valorizado com esse propósito, com esse objetivo de desenvolver uma consciência espírita, né? Que nos conecte, né, ao nosso propósito de vida, verdadeiramente. Tá? Esse é o nosso objetivo. Né? Porque estamos aí muitos trabalhadores, né? E aí Jesus vem e nos diz e nos traz algo assim maravilhoso, uma lição maravilhosa, que é aquela, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque muitos estão no trabalho visando o quê? Visando apenas a recompensa. Né? Lembra dos obreiros, né, da última hora? Apenas visando o que? O lucro, a recompensa. Né? Não estão conectados com o que estão fazendo, não estão buscando aprender, né, com o que estão realizando, com a tarefa que estão realizando. Aprender, desenvolver virtudes, etc, etc. Quantas vezes a gente chega a uma casa espírita ou a qualquer outro templo religioso e a gente vai atender, a pessoa está ali mal-humorada, né? A pessoa está ali completamente desconectada, né? Está por sentindo obrigação de ali estar, né? Essa criatura vai conseguir, né, fazer alguma coisa em favor dela mesma? Não vai. E muito provavelmente também não vai conseguir auxiliar a ninguém, né? Dessa forma. Então tem muita gente assim, né? Na seara. Muitos, muitos, muitos mesmo. Completamente fora da comunhão com seu propósito de vida. Né? Por isso, muitos são chamados
e poucos são os escolhidos. Os escolhidos somente são aqueles que realizam o seu papel, que é as suas atividades circunstanciais, tá? Sentem prazer e alegria pelo que estão fazendo e aprende a desenvolver virtudes com aquilo que faz. Aprende a desenvolver empatia, aprende a desenvolver um sentimento, né, de compaixão, aprende a desenvolver o sentimento de amor pelaquele que você sequer conhece, ou pelo menos um sentimento de afeição, que até então você viu o outro com total indiferente, aquela criatura sofrida, né? Então, o trabalho circunstancial, ele é para isso. Ele não serve para isso. É por isso que a gente tem que abraçar na casa espírita também esses trabalhos, né? Porque a casa espírita não é para a gente ficar alisando o banco, né? Não é para a gente ficar sentado assistindo palestra e voltando para casa e achando tudo lindo e maravilhoso porque, né, cumpriu o seu propósito, né? Na igreja pode até ser assim, na doutrina espírita não é isso não. Não é assim não. Na doutrina espírita a gente tem que fazer muito mais do que cumprir com um ritual, né? De estar lá numa palestra, de estar lá recebendo um passe. A gente precisa se identificar com as tarefas circunstanciais que a casa tem a nos oferecer, né? Buscar nos qualificar para o trabalho, né? O trabalhador precisa se qualificar para o trabalho que ele vai realizar e a casa sempre ministra cursos, né? E assim fazer o bem e assim buscar tirar o proveito, né, daquela atividade, não pensando em nosso lar, né? Porque não é assim que funciona, né? Aquele bem que você está fazendo ao outro só vai ser útil a você se você realmente sentir gratidão pelo que você está fazendo, se você desenvolver virtudes dentro de você mesmo. Se você estiver fazendo pensando que eu estou barganhando aqui com a espiritualidade, vou fazer para barganhar com a espiritualidade. Quando eu precisar, aí eu cobro deles, né? Digo, olha, meu irmão, lembra daquilo lá que eu fiz na casa espírita ou que eu venho fazendo? Agora é a hora de vocês me ajudarem aqui, né? Então muita gente ainda faz o bem, né? Como esperando recompensa, né? E o bem deve ser feito de forma incondicional, sem impor condições. Como já dizia o apóstolo João, no capítulo 8, versículo 35, ele nos diz um pouco disso. Ele diz, ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre, né? Então que nos comportemos, né, não como servo, porque o servo ele tem interesse, né? O interesse dele é o quê? É trabalhar, realizar o trabalho dele, né? E ser recompensado por isso, né? E depois ele vai embora, né? Mas o filho não. O filho de Deus, nós somos filhos de Deus, e nessa seara a gente não deve se comportar como servo não, né? A gente deve querer manter essa comunhão, permanecer na casa de Deus é manter-se em comunhão com as leis divinas, desenvolvendo as virtudes que nós somos convidados a realizar, né? Por meio das atividades que nós abraçamos. Claro, a gente tem oportunidade na casa espírita, tem também fora dela. Tem no nosso ambiente de trabalho, tem no nosso ambiente doméstico, né? Temos inúmeras situações que Deus nos oferece para que a gente possa aprender, né, algo com a atividade que a gente realiza. Atividade doméstica, atividade profissional, né? Se você está com ir além das suas atribuições,
né? Tem gente que sofre, que mal chega a cumprir as suas obrigações no seu ambiente de trabalho por preguiça, né? Mas ir quando possível ir além. E esse ir além é às vezes apenas lançar um olhar carinhoso, né? Sorrir, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Dar uma orientação para a pessoa que às vezes encontra-se aflita. Se você tem uma orientação a dar, dê, né? A ela. Não queira resolver o problema dela, porque não compete a você resolver o problema de ninguém, a não ser os seus próprios, né? Mas orientar, esclarecer, se você tem a possibilidade, vendo uma pessoa aflita, faça isso, oriente. Olha, aqui não é o setor responsável, você vai procurar este outro. Dê as orientações necessárias, né? Dessa forma a gente vai desenvolvendo, né, essas virtudes da compaixão, nos colocando no lugar do outro, né? Se eu estivesse na posição do outro, como é que eu gostaria que o outro é, fizesse por mim, né? E aí, Rogério aqui nos falando, colocações muito importantes, Júnior. A jornada é árdua, mas não podendo desanimar, não podemos desanimar. A humildade e a busca de aprendizado são ferramentas fundamentais. Precisamos ter o hábito de investir, né? E cuidar delas. É verdade, Rogério, muito bom o seu comentário. Fique à vontade para trazer o comentário de vocês. Se quiserem fazerem também perguntas, vocês podem também, viu? Interagir conosco dessa forma, tá? Então aqui nós temos que as pessoas, o que a gente percebe hoje em dia, né, isso é visível, né, é que há, né, um sentimento de abandono existencial, que há um sentimento de desamparo, né, muito grande nas pessoas, e as pessoas buscam, por que as pessoas estão sentindo muito esse sentimento de abandono existencial ou desamparo existencial? Porque estão apartadas de Deus, né? Quando nós nos apartamos de Deus, ou seja, das leis divinas, nós começamos a sentir essa esses sentimentos, né? E aí as pessoas estão buscando lá fora, né? Buscam nos outros preencher esse sentimento de abandono, de solidão, né? Também buscam preencher esse sentimento de abandono nos procedimentos cirúrgicos, estéticos, né? Em vários outros meios aí, né? Nas drogas, no alcoolismo, e a gente não vai conseguir, mas de jeito nenhum resolver esse problema que é de dentro lá fora, né? A gente vai conseguir resolver dentro de nós, né? Somente dentro de nós conseguiremos resolver isso, tá? Então não adianta procurar lá fora. E aí nós temos aqui Maria Verônica dizendo que a doutrina espírita não é só para ouvir seus ensinamentos, é mais isso, agir, trabalhar em prol da causa com muito amor e vontade. Verdade, Verônica. Nós precisamos o quê? Primeiro passo, né, para aquele que tem consciência espírita é se entregar amorosamente a Deus, né? Nos entregar amorosamente a Deus significa dizer que nós seremos obedientes, né, às suas leis. Buscaremos ser, porque ainda temos rebeldia, né? Às vezes a gente se rebela mesmo por conta das nossas imperfeições, mas a gente precisa fazer exercício de mansidão, mansitude, né? Para abrandar essa rebeldia que a gente ainda carrega, tá? Mas é só se entregar a Deus? Não, agir. Entrega e ação. Ação onde? Ação em consonância com as leis de amor, justiça e caridade, né?
Então, entrega e ação é de fundamental importância para que o espírita consiga maturar sua consciência, né? Senão ele vai viver na superficialidade, né? Ele vai achar, como fez Frederick Figner, né? No livro Voltei, que ele escreve aquela obra do irmão Jacó, né? Ele foi um grande espírita no sentido de trabalhar, né, para o espiritismo, mas ele não trabalhou a si mesmo, né? Ele não buscou remover antigos hábitos, ele não conseguiu dar grandes passos, né? E quando ele desencarna, ele foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Quando ele desencarna, meu amigo, né, que decepção dolorosa para ele, né? Ele imaginava que ia ser recebido, né, de forma até por Jesus Cristo, né? Teve uma grande decepção. E ao lado dele tinha uma pessoa, e aí ele começou a sentir um sentimento de inveja profunda, porque havia uma professora, né, que irradiava uma luz, né, muito intensa. E essa luz era resultado de quê? Da vibração dela, né? Era uma pessoa que aproveitou a oportunidade do reencarne para desenvolver valores morais, valores espirituais, né? E foi apenas professora, não era espírita nem nada, mas tinha uma luz que irradiava e que trazia calma, serenidade, paz a todos do ambiente. E ele olhou para si mesmo e se viu sem luz e sentiu uma inveja muito grande. E ele começou a perceber, a entender por que que ele, né, um espírita tão engajado no trabalho, não conseguiu cumprir com seu propósito existencial. Porque ele não aproveitou aquelas oportunidades de trabalho para desenvolver virtudes de amorosidade, de caridade, de compaixão, de amor para o próximo, né? Ele pregava para os outros, mas ele não buscava, né, usar aquela pregação em benefício de si próprio, né? Então esse foi o grande sofrimento moral que ele teve que enfrentar quando lá chegou. E tem espírita, né, segundo alguns aí, que estão parando até em hospício. O Sanatório Esperança, né? Tormentos da Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, que o choque é tão grande, a pessoa se acha aqui na Terra o rei da cocada preta, né? Da casa espírita, porque foi presidente, porque foi isso, foi um médium extraordinário do efeito disso, daquilo, foi a pessoa que dava a sopa. E aí quando vai enfrentar a si mesmo, que vai olhar para dentro de si, porque o processo da morte, né, ele vai nos levar a esse enfrentamento com quem? Com a nossa própria consciência. E a nossa consciência está onde, gente? Aliás, as leis divinas estão na nossa consciência, né? Questão 621. Então a gente não escapa delas, não adianta. A gente pode até querer mascarar um pouco, né? Mas se a gente não mais lá, no mundo espiritual, a gente não consegue enganar a ninguém, tá? Então, ou a gente é de fato, ou a gente não é, ou a gente faz parecer ser, né? Dentro do trabalho espírita, sem se desenvolver, sem se melhorar, sem buscar vencer, ou pelo menos, né, frear as más inclinações, né? Porque a gente tem esse poder. A gente pode e a gente deve desenvolver a vontade, o pensamento, né? Os sentimentos, a razão, com um propósito exclusivo de nos melhorar, de nos modificar. Os potenciais já estão dentro de nós. Agora nós precisamos do quê? Né? Desenvolver. Então não adianta apenas, né,
fazer de conta ou realizar um trabalho e achar e sair dali e fazer tudo diferente, né? Aí não dá, tá? A gente precisa se esforçar. Não é que a gente vai se tornar santo, não, que a gente tem que ser indulgente também conosco mesmo, mas que a gente precisa sim buscar aprender com as atividades que nós desenvolvemos, sim, precisamos, né? Então, nós mesmo, a divindade, nos traz aí elementos muito importantes, né, para o nosso aprendizado. Que elementos são esses? Experiências, as experiências, desafios e as experiências conquistas, né? Que todos nós somos aprendizes da vida, né? As provas são isso. Experiências e desafios são aquelas experiências que nos tiram do conforto, né? Que nós estamos, né? Nos colocam em situações adversas, que se nós buscarmos, né? Aprender o que aquela prova está querendo nos ensinar, embora, né, desconfortável para nós, a gente vai, né, conseguir uma conquista dentro dessa experiência de desafio. A maioria das pessoas, diante da experiência de desafio, o que faz? Se rebela, né? Ah, mas eu não queria isso pela minha vida, para o meu pai, para minha mãe, para o meu papagaio, para o meu, né? Então, não aceita. E aí, não aceitar, não aprende também. Vai ter que passar por outras experiências, desafios, até que se aprenda a lição, né? Então, a vida nos ensina também por essas experiências, desafio. E também por experiências conquistas, né? Que também vão gerar a experiência aprendizado. Que são aquelas experiências, né, que geralmente são mais confortáveis e mais cômodas para nós realizar, porque já está no nosso íntimo, já trazemos, né, algum tipo de virtude, por exemplo, a virtude da justiça, então já mais ou menos desenvolvida, então as provas a mim que me serão colocadas, né, não vão me trazer nenhum tipo de desconforto, porque eu já tenho aquilo dentro de mim, né? Então eu vou encarar com maior naturalidade e isso não vai me trazer nenhum tipo de dificuldade para realizá-las, né? Então, podem fazer perguntas, a gente está dentro do nosso horário. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, o momento é esse agora, viu? Uma outra coisa que eu queria falar que era sobre a questão da consciência espírita, né? A nossa consciência espírita, a gente pode pensar o seguinte, né? Que ela está dentro de uma tríade, né? Essa tríade é composta pelo seguinte: como ser, é preciso a gente imaginar como é que nós seremos um espírito devotados, né, para o nosso crescimento espiritual. Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Como eu posso ser realizando essa tarefa, ou aquela outra ainda, né? Como ser? O que é ser? Importante que a gente saiba também o que é ser. Porque, como eu disse, tem muita gente que ainda não sabe que é espírito imortal. Acha que é corpo e que tem espírito. Então ainda é um pensamento materialista, né? Eu ainda não me reconheço espírito. Eu me reconheço com as minhas necessidades corporais, né? Com os prazeres imediatistas. Essa parte espiritual é outra coisa, né? Eu tenho espírito, até eu dizer, olha só como é materialista, né? Muito importante, Maria Verônica Júnior, suas colocações contribuem ricamente para o nosso aprendizado. Obrigado, Verônica. Fique à vontade em trazer perguntas. E por que ser? Por que é que eu preciso ser? Né? É um outro questionamento, uma outra reflexão que a gente deve fazer. Por que é que eu preciso ser?
Então, ser espírita consciente, gente, né, requer de nós ter cargos, né? Ter cargos e fazer encargos também. Porque não é só ter cargo, né? E ficar lá como um enorme urso branco, né? Sem fazer nada. Eu tenho cargo, eu sou isso aqui da casa espírita, tal, mas quem faz são os outros. Não é assim que funciona, não. Né? O espírita consciente, ele tem cargos, ele deseja trabalhar, ele quer trabalhar, porque ele sabe que só mesmo pelo trabalho ele vai desenvolver, né, inteligência e moralidade, né? Só por meio do esforço continuado, perseverante, na prática, no exercício do bem, ele vai conseguir alcançar o seu propósito existencial. Né? Porque as pessoas acham que a gente está aqui de férias. Tem muita gente que ainda acha que está assim, ó, frequentando a casa espírita, ou até mesmo sem frequentar a casa espírita, acha que está de férias. Né? Que a vida é uma férias sem fim. E aí a gente deixa, né, que a preguiça nos leve de um lado, a acomodação do outro e nos atire para o abismo. Né? É isso que acontece. Então, fiquemos atentos, né? Trabalho é em fundamental importância. E o grande desafio do trabalho é a preguiça moral. É a preguiça, porque a preguiça moral é uma coisa que a gente deixa a gente naquela zona de conforto, né? A gente não está fazendo nada, mas aí a Kardec já nos alerta, ó, as vozes alertas, né, da codificação. Se não fazer o bem já é um grande mal. Então não adianta vir com essa historinha, eu não fiz nada, depois, né? Que a consciência logo vai dizer, já fez um grande mal porque teve a oportunidade de fazer, não fez. Tá? Então é algo que a gente precisa estar atento. Então é o que a gente faz muito, né? Embotar as nossas consciências também com falsas necessidades para fugir a si mesmo, o trabalho edificante. Quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes as pessoas ainda que não estão com essa consciência espírita, ó, faz isso. Né? A minha consciência espírita já está um pouquinho desenvolvida. A gente não precisa ser santo não, viu gente? Para a gente ter consciência espírita, graças a Deus. Basta a gente ter o quê? Vontade, compromisso, ação, né? Que a gente consegue ter consciência espírita. Né? O trabalho de santificação a gente vai conseguindo, né, nas sucessivas encarnações. Mas a consciência espírita, para um espírita, ela é extremamente necessária. Né? Porque, senão, se ele não tiver uma consciência espírita, ele não vai conseguir sair do lugar. Ele vai ficar estagnado. E ele vai perder um tempo extremamente valioso que vai lhe fazer falta, muita falta, que vai lhe trazer dor, sofrimento no mundo espiritual, né? Então, esse é um alerta que nós trazemos com o objetivo, né, de ficarmos atentos e alertas, né, para o nosso papel. Porque a gente imaginar que a gente está fazendo muito, indo para uma casa espírita apenas assistindo uma live, não, vamos fazer, gente. Vamos fazer. A gente tem possibilidades enormes. Tem muita gente passando fome, o trabalho assistencial a gente pode fazer. De que forma? Se você está num grupo de risco, não pode levar comida àquele que está, né, em sofrimento, deposita na conta. Tem várias ONGs aí, bacanas, trabalhando, né, para prestar esse auxílio. Faz isso. Tá? Aqui temos uma pergunta aqui do nosso companheiro Nunes. O que dizer das pessoas que conhecem todas essas verdades, mas acha que ainda não está preparado para ser verdadeiro espírita? Boa pergunta, Nunes. Pois é, né? Tem pessoas realmente que ficam protelando, né? Que acham que não estão preparadas. Isso me faz lembrar uma situação, viu, Nunes? Que aconteceu, foi um fato real com o grande baluarte da doutrina espírita, que foi o Reinaldo Leite.
E ele era paulista e tudo, já desencarnou alguns anos atrás, eu gostava muito dele. Inclusive, nós assistíamos muito, né, Zé Wilson? Não sei se Zé Wilson vai lembrar de Reinaldo Leite aí. Cansei de assistir Reinaldo Leite na casa dele. E aí, ele dizia o seguinte, que certa feita no trabalho, né, que ele estava realizando lá na casa espírita, uma senhora que já tinha dito a ele que queria ser espírita, chamou ele, toda feliz, toda feliz, toda contente. Aí, vem cá, vem aqui, por favor. Aí tirou ele do trabalho, aí abriu o porta-mala do carro, veja aqui. Aí tava lá a coleção, a Revista Espírita, todas as obras de Kardec. Tá aqui, ó. Aí Reinaldo Leite ficou feliz. Que maravilha, minha irmã. Que bom que você conseguiu. Já tomou essa decisão, né? Já se sente preparada. Ele disse: Não, Reinaldo. Isso aqui é para quando eu me aposentar. Né? Quando eu me aposentar. E eu vou começar a estudar, né, essas obras. Né? A mulher era uma jovem senhora, tinha, né, seus 40 e poucos anos. Quando eu me aposentar, eu vou começar a estudar. Aí depois eu me torno espírita. E aí, com poucos dias, desencarnou, né? Sem fazer a caridade, sem conhecer o espiritismo. Veja que situação. Então, a gente pode, é por isso que Jesus nos diz, né? Andeis enquanto tendes a luz, para que não seja apanhado pelas trevas, certo? Então, essa coisa de não estou preparado, né? A gente se prepara como é que o trabalhador vai se preparar, né? Exatamente. A Adriana está dizendo aqui, é caminhando que se faz o caminho, e é isso mesmo. A gente estuda, né? Um pouco, não precisa ser doutor, PhD, né? E nada disso. E exercita a moral espírita por meio das tarefas circunstanciais. Não tem muito, é, não tem muita dificuldade nisso. A grande resistência, né? Eu sei que muita gente não quer ouvir isso, mas a grande resistência que a gente coloca mesmo é por conta da nossa acomodação, da nossa preguiça, do fato da gente não querer renunciar aos apelos do mundo, que são inúmeros, né? Apelos. A gente vive uma realidade hoje, pleno século XXI, não é fácil ser espírita, não. Não é fácil você deixar de baladinha, de cervejinha, disso ou daquilo, né? Para realizar atividades, etc. E tal. Então as pessoas não querem deixar, né, essa vida, essa grande maia, né, essa grande ilusão, ó, que é essa realidade mundana, né, para poder se tornar espírita e fazer o bem. Por quê? Porque estão acomodadas dentro. A gente fica numa zona de conforto que nos é muito cômodo, né? E para a gente poder sair dela não é fácil, não. Requer esforço e nem todo mundo quer se esforçar, tá? Então, como o próprio Kardec vai nos dizer, aliás, os espíritos vão nos dizer que para a gente superar esse tipo de resistência, etc e tal, bastava um pouco de vontade, né? Às vezes a nossa vontade só está nos lábios. Ah, eu queria tanto, né? Eu queria, mas eu não posso, não sei o quê. Porque pode sim, você é filho de Deus, né? Você pode. Se você não vai querer fazer, não vai querer ser Chico Xavier, não, né? Porque seu programa existencial é um, de Chico é outro, né? Mas você pode fazer algo sim, viu? Por você mesmo. Aí parece que teve outra pergunta aqui. Boa noite, que Deus abençoe você, Júnior. Nossa querida amiga irmã Lândia aqui. Começa dentro de sua própria casa, exercitar a benevolência, a empatia, o perdão. Verdade, verdade. Na verdade, Lândia, a gente precisa, né, fazer com que tudo isso ela, ela tenha ressonância na nossa vida, né? Essas ações, essas atividades, elas precisam repercutir realmente no melhoramento dos nossos comportamentos. Não é que a gente vai exigir do nosso parceiro, da nossa parceira, do nosso filho, do nosso pai ou da nossa mãe que esteja engajado, né, no movimento religioso, santidade, não.
mas é óbvio que quem está realmente engajado, quem tem essa consciência, vai ter que melhorar, né? Em casa, fora de casa, né? Em todos os lugares, né? Para quê? Para que essa moral, né? Ela não seja uma máscara, né? É preciso que ela repercuta, reverbere, né? Essa ação de empatia, ela começa a reverberar em todos os lugares, viu? Senão não é real, não é verdadeiro, né? A gente vai viver um movimento falseado, né? E isso com certeza vai gerar sérios problemas. Então, vamos ter consciência espírita, gente, pelo amor de Deus, né? Não é difícil, não é difícil. Com certeza, Lândia, digo mais, se quiser ser bom só com os de fora e deixar a desejar em casa, não vale. É isso mesmo, Adriana. A Adriana acabou de falar o que eu disse aqui. Sim, mesmo, Júnior. A exigência é por nós mesmos e que o nosso modelo de mudança seja através, né, pelo contágio. A gente vai contagiando os outros pelo nosso exemplo, pelo nosso modelo, verdade, né? Então, essa coisa da gente querer impor, exigir do outro, né, não é o nosso objetivo. O que a gente tem que viver, né, buscando nos melhorar, porque a ti te compete seres o que deves e aceitar os outros como são. Naturalmente, o bem vai alcançar o outro, né? Vai sensibilizar o outro, né? Porque o bem é contagioso, sim, né? Assim como um sorriso, um abraço verdadeiro, né? Onde você ganha o dia, aquela coisa toda, são sensações que você leva para o dia inteiro, mas essas são conquistas, são coisas ainda mais sólidas, né? Porque mexem com a questão moral, com a estrutura moral da criatura. Aí vamos finalizar aqui com o Rogério, com esse questionamento. Eu acho que é um questionamento, não sei se ou um comentário. Vamos ver aqui, Rogério. Verdade, Adriana, Deus abençoe você, Lândia. Uma das coisas que coloca o espiritismo na vanguarda da evolução espiritual é a abertura para as proposições científicas e o acolhimento das novas e constantes orientações oriundas do mundo. Deixa eu ver aqui. Oriundas do plano espiritual dos irmãos de luz. A possibilidade de reflexões e questionamentos sobre os conteúdos é outro ponto, é outro ponto de destaque. Assim podemos aprender tendo como parâmetro uma base sólida e aprovada. Vamos aproveitar essa oportunidade ímpar e, como o Júnior mencionou, fazermos também a nossa parte como gratidão por todo esse presente que nos é dado a cada dia. Isso mesmo. Isso mesmo, Rogério. Vamos aproveitar fazendo cada uma a sua parte, porque gente, o que a gente aí a gente finaliza, né, com aquela passagem mesmo, né, onde é que o encontro de Jesus com a samaritana, né, no poço, quando ele pede a água, que é uma passagem muito linda, rica de, 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 de aprendizado, né, de ensinamentos. E aí chega um momento, a gente não vai trazer ela toda, a gente nem tem para isso, a gente tem, mas é algo maravilhoso. E aí ela pergunta, né? Onde é que eu devo? Então, chega um momento que ela pergunta: então, quem você me diz, que diz você? Devemos adorar a Deus aqui em Gezim ou em Jerusalém, ou no Monte de Jerusalém, né? Gezim é uma montanha, né, que existe na Palestina, na Cisjordânia, de 811 metros de altura, salvo engano. E lá os samaritanos, após o exílio, eles construíram aquele templo, né? Que era um templo que fazia concorrência, né, ao templo dos judeus lá em Jerusalém, né? Como nós sabemos, eles não se batiam muito bem, né? Houve uma cisão após esse exílio e com isso e aí a pergunta, né, da samaritana: onde é que a gente deve adorar a Deus? E aí a resposta de Jesus diz: chegará o tempo que nós adoraremos a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, chegará o tempo que nós iremos vivenciar os valores morais, né,
independente de pedras, de tijolos, de concretos, né? Iremos vivenciar os valores morais para além dos muros das nossas igrejas, dos nossos templos, das nossas casas espíritas. E este tempo é chegado. Nós estamos aprendendo aqui, né, que basta expandir a nossa consciência para que nós possamos fazer muito, né? Não precisamos estar dentro. Veja que Jesus não criou igreja nenhuma. A gente não está aqui desvalorizando, não, viu, gente? A gente não está aqui desvalorizando casa espírita, não. Não é esse o objetivo, não. A gente tem as nossas casas espíritas, etc e tal, e a gente deve voltar quando puder, né? Mas a gente não pode perder tempo achando que a gente não pode nada, né? Porque He-Man, Adam só achava que podia enfrentar esqueletos se tornasse um He-Man, estivesse dentro daquela caverna com aquela espada levantada, né? Enquanto a gente estiver achando isso, a gente achar que a gente só pode alguma coisa por causa dos espíritos ou por causa do concreto, do tijolo, né? A gente não vai estar evoluindo, não vai estar crescendo, né? E um dos propósitos da reencarnação é a gente se desmaterializar, né? Despojar-se da matéria. E a gente expande a nossa consciência, as nossas atividades espíritas, conseguimos com grandes resultados. Nós mesmo temos experiências vastas aí, Irmã Terezinha já tem algumas, não vamos abordar aqui, depois em outra oportunidade a gente aborde esse tema, né? Mas vamos ficar para a próxima. É o que a gente está fazendo, a gente não está parado, não. Tem gente que acha que, né, se cria se impõe essa limitação, que acha que só pode ir lá e aí, né, vai fazer o que, pelo amor de Deus, né? A criatura precisa criar essa consciência espírita. Poder entender que ela tem que ser espírita dentro e fora da casa espírita. Realizar atividades espíritas dentro e fora da casa espírita. Porque senão a gente vai estar fazendo como as igrejas ortodoxas e tradicionais, né? Que acaba nos incentivando a vivenciar uma moral de fachada, de faz de conta. Ser bonzinho lá dentro e ruim lá fora, né? E o espiritismo traz uma moral completamente diferente disso. A moral espírita não é heterônoma, né? Não é pautada, né, em penas, em castigos, em recompensas, em competições como as outras são. A moral espírita ela é pautada na autonomia, né? Ou seja, é você que deve despertar, né, por meio da sua consciência, né? E aí por meio do seu esforço, empenho, né, trazer de dentro para fora esses valores, né, que Jesus nos convida a termos, tá? Desta forma a gente consegue, certo? Não é por meio dos outros. Ninguém vai salvar a nós mesmos, senão nós próprios, com o nosso esforço, nosso trabalho, tá? Queria agradecer a todos pela paciência de terem ficado conosco até esse exato instante. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço no coração de todos. Lembrando que no próximo sábado nós teremos mais um momento de palestra. Então, breve a gente vai estar divulgando aí. Não percam, viu? A gente vai estar junto de novo. E quero também deixar um lembrete, que se alguém tiver aí desejoso, se alguém não estiver participando de atividade espírita, por algum motivo aí qualquer, deixe o seu contato e quiser participar das nossas ou conhecer as nossas atividades, deixe seu contato aí no Messenger do nosso Facebook, que a gente vai passar as orientações, tá bom? O que a gente está fazendo, e se a pessoa tiver interesse, a gente pode incluí-las nessas atividades que a gente está realizando.
Um grande abraço e beijo no coração de todos vocês aí. Muita paz.